Existe um fenômeno chamado de Maillard, que foi a pessoa que descobriu essa questão desse fenômeno, que é o seguinte: a carne a 64 graus ela gera os lipídios, mas a proteína ela gera tipo uma película, é o que a gente chama de selar a carne. Ela cria algo que não deixa mais o líquido sair. E esse fenômeno, que chama-se fenômeno de Maillard, ele é extremamente importante para a gente manter a suculência. E aí, quando a gente, por exemplo, pega uma carne e deixa ela rodando, vai demorar mais a acontecer esses 64 graus. E aí, o líquido vai embora. Agora, quando a gente bota a carne parada, que sela, que faz a selagem dela, ela atinge acontece esse fenômeno mais rápido. Então, ela perde menos qualidade. Por isso que o chai broiler ele faz tanta diferença, porque ele tá quente, você bota parado, sela, vira outro, sela, faz as riscas e ele consegue entregar uma carne muito mais suculenta por conta disso. O chai broiler ele respeita o fenômeno de Maillard. Eu vou fazer uso do material para ler e debater com vocês aqui, porque agora a gente vai entrar na técnica de cocção da carne. O que é isso? É a arte de dominar o fogo, a temperatura, colocar a proteína, a peça de carne e extrair o máximo dela. Então, a cocção é um ato de submeter a carne a um processo através que a fonte de calor, no caso a brasa, o chai broiler, de forma que ocorram reações físicas e químicas desejadas a fim de obter o melhor produto final e melhorar a digestão do mesmo. Durante o processo, a carne pode e deve ser temperada, no caso sal, temperos e tudo mais. Dentro do nosso interesse do processo básico, pode ser dividido aqueles com calor seco e úmido. Aí o que é calor seco? São as altas temperaturas, que é grelhar, assar e fritar, alta temperatura. E baixa temperatura com calor úmido é vapor, ensopar, escaldar e tipo de caçarola. Então tem calor seco, alta temperatura, calor úmido, baixa temperatura. Aí, para entender o que é uma cocção de carne, é preciso a compreensão do que ocorre durante a exposição da carne no calor. O que acontece quando a gente expõe a carne no calor? As moléculas de proteína da carne são embaralhadas, elas se misturam e unidas por nós. Quando a carne é aquecida, esses nós se soltam e as proteínas são liberadas, ficam menos resistentes. Então, quando você cozinha a carne, ela fica mais macia. Ao mesmo tempo, o calor encolhe as fibras musculares, fazendo a água ser espremida para fora da carne. Então, quando você cozinha, a fibra vai diminuindo, vai apertando e a carne vai expelindo a água. Após o processo de cocção, a carne está desnaturada. Esse processo acontece em torno de 64 graus, que é o fenômeno de Maillard. A partir de 64 graus, a carne entra em cocção. Como vocês podem estar vendo aí, existe uma linha, né, que sobe. Quanto mais sobe, mais líquido perde, chegando ao ponto de, numa temperatura de 88 graus, perder 24% do produto. Tem algumas nomenclaturas que a gente precisa entender dentro do processo da churrasqueira, de tudo que envolve, o que é. Vamos lá, o que é fumaça? Fumaça é um spray, minúsculas partículas sólidas e gotículas dispersas em mistura de gases invisíveis. Ela confere sabor à carne e, ao sair da churrasqueira, força a circulação de ar. Então, a fumaça, ela é importante, pouca fumaça. Ela é importante para gerar paladar na carne. Agora, a carne, quando recebe muita fumaça, ela fica amarga. Então, é uma das premissas da gente cuidar. Fumaça. A carne, quando ela está em contato com o calor, ela solta líquidos e gorduras, ela pinga, né? E cai na carne, queimam na brasa, e isso sobe o sabor, né? Sobe o paladar, né? O paladar de steak da carne. Então, ele é importante esse processo
da fumaça, da água, da gordura pingar e subir. A chama do fogo, principalmente a chama azul, ela é prejudicial ao churrasco. Por quê? Porque ela é muito alta, ela é 1.600 graus. Ela vai sapecar a gordura, vai virar um caos. Qual que é a melhor forma de assar carne? É uma brasa viva. A brasa viva é a melhor forma de você assar uma carne, porque aí ela vai estar numa temperatura de 600, 700 graus e ela vai fazer todo o processo, não vai sapecar a carne. Aí eu vou ler aqui também um passo a passo de alguns processos para a gente extrair o máximo da carne. Caso a carne esteja congelada, efetuar o processo de descongelamento sob refrigeração, abaixo de 5 graus, não acelerar o processo de forma alguma, pois haverá perda de qualidade, perda econômica, por causa que perde os líquidos. Antes do contato manual, higienizar as mãos. Antes de fazer o contato com a carne, higienizar as mãos. Posteriormente, esterilizar com álcool, utilizar luva descartável se for o caso. Contato da pele do ser humano, né? Aumenta o processo de deterioração dela. Então, quando a gente manipula uma carne, a validade dela cai. Limpar e despreparar a área, desembalar a carne, tirar o líquido quando vier na embalagem, verificar se há necessidade de lavar a carne, alguma coisa assim. Tem produtos que a gente lava, tipo coração. Preparar os cortes num ambiente limpo, organizado e refrigeração. Quando a gente faz a cocção da carne, né, a gente grelha a carne, a gente deve tirar ela quando está no ponto e não deve deixar ela perto do calor. Ou a gente, às vezes, ela está pronta e a gente sobe. Por quê? Lá em cima está menos temperatura, mas vai continuar assando, vai continuar fazendo a cocção da carne. Então, se ela estiver pronta, ela precisa sair do fogo. Se ela estiver um pouco atrasada, ainda grelhou, ela precisa ainda acabar de assar por dentro e tal, aí sim eu subo, porque aí devagarinho vai reidratar e vai ficar pronta. Então, a carne pronta eu devo tirar do fogo e não permanecer no fogo, tá? Essa aqui com certeza vocês já viram falar, escutar, né? Os pontos da carne na palma da mão. Então, muito mal passada, chama bleu bleu, né? Blue blue. Muito mal passada, isso aqui não comenta. Mal passada, ao ponto para mal, ao ponto e bem passada. Você apertou a carne aqui e ela tá com essa textura aqui, é o ponto dela. Então, bem mal passada, praticamente crua, mal passada, ao ponto para mal, ao ponto e bem passada. Isso aí a gente não precisa tirar do fogo e cortar e ver. A gente apertou assim, já apertou com a faca, com alguma coisa assim, você já tem a noção correta do ponto e não fica cortando a carne, vendo. Isso aí, né? Isso é coisa do passado, a gente com conhecimento não faz mais isso. Outra coisa importante é quando a carne atingir o ponto ideal dela. O que é o ponto ideal? O ponto que ela deve ser servida. A gente precisa que seja entregue ao cliente. A gente não pode tirar, deixar ali para depois voltar. Aí já não vai estar mais no ponto. Esse trabalho, o churrasqueiro ele tem que fazer isso com maestria, controlar isso. Porque isso vai fazer com que as carnes tenham qualidade, não sequem. Por que que seca? Porque fica muito tempo no fogo, aperta as fibras, expulsa a água e aí fica com a cor de carne bem passada. Expulsa a água com mioglobina, aí fica bem passada. E seca, queima gordura. Então, carne está no ponto para ser servida, ela precisa ir para o salão. Outra coisa importante, a gente precisa ter um entendimento do que é assar, grelhar e cozinhar. Grelhar é fogo alto. Fogo alto, vira, deixa 2-3 minutos, vira 2-3 minutos, aí você grelhou. Por exemplo, um ancho mais alto, nessa hora eu subo ele para assar. Assar é na temperatura não embaixo a primeira fileira, é na terceira, segunda e terceira fileira. Ali ele vai ficar rosadinho por dentro. Cozinhar em panela. Então, eu grelho em cima da brasa forte, a picanha é grelhada, essas carnes que são fatiadas é grelhada,
as carnes que são grelhadas e precisam subir para assar, para chegar no ponto, e as carnes de panela. Outra coisa interessante é que toda a carne, para ela extrair o máximo dela, ela precisa descansar. O que é descansar? É você tira ela praticamente no ponto dela e você tira para uma temperatura para ela estabilizar a temperatura, não continuar subindo, ela estabiliza a temperatura. Aí os líquidos voltam a entrar dentro da carne, que a fibra solta um pouco e volta a hidratar a carne. E isso ganha-se muita qualidade nesse descansar da carne. Então quando você tira a carne e deixa ela 2, 3 minutos fora, ali para levar para o salão, só tem ganho de qualidade. Outra questão importante são as receitas. O que é receita? Receita é algo que que uma pessoa, um profissional pensou, testou, mexeu, organizou para chegar no ponto ideal. Eu posso questionar a receita? Devo questionar. Mas eu devo questionar mostrando que esse ajuste que você está fazendo é melhor do que a que está existente. Então, o que é uma receita? Receita é uma definição que é feita através do profissional para que seja seguido. Então, a todo momento que eu burlo, que eu mexo na receita, que eu boto mais ou menos, eu não estou seguindo o combinado, eu não estou conseguindo entregar o produto da forma correta. Eu estou entregando um produto de baixa qualidade. Por quê? Porque estou alterando a receita. Toda vez que a gente tiver que alterar a receita, a gente precisa conversar. Eu não posso substituir um produto pelo outro. Porque se a receita ficasse melhor com o outro, ele tinha que estar com o outro e não com esse. Então, eu não devo mexer em receita. Um outro exemplo de como a gente deve respeitar e dominar a temperatura é, por exemplo, o queijo. O que é o queijo? O queijo, a grande maioria do queijo é gordura do leite. Tanto que a gente precisa de 10 a 12 quilos de leite para poder fazer 1, 2 quilos de queijo. Por quê? Porque é gordura. A gordura que é o queijo. E a gordura em cima do fogo, o quê? Ela derrete. Então, por isso que a gente dora o queijo, sobe um pouquinho, só para maciar e vai para o salão. Quando a gente coloca queijo na carne, só esquentou e vai. Se você pega uma carne, passa o creme, passa queijo e deixa lá rodando, o que vai acontecer com o queijo? Derreter, cair no fogo. Então, quando o passador, o churrasqueiro, vê uma carne com queijo que foi colocada e esquentou o queijo, ela tem que ir para o salão. Ela não pode voltar para trás. Ela não pode ficar lá rodando. Tem que ser todo mundo unido para levar ela. Todo produto tem um tempo de cozimento, de cocção. Costela, cupim, paleta, picanha, tudo. E eu preciso, se eu não sei, eu preciso descobrir. Porque se eu, por exemplo, pegar um cupim, o cupim, o tempo dele assar é 3 horas, eu deixo 4, ele passou. Se o tempo dele é 3 horas, eu deixo 2, faltou. Como é que eu posso marcar o tempo? Eu pego um bloquinho, o furado, anoto o tempo, a hora que eu coloquei e fico vigiando. Quando der o horário, a forma horária, eu tiro. Aquele negócio de a gente pegar a faca, apertar o cupim, ver se está macio ou não, funciona? Funciona, mas não deve ser feito, não é a melhor forma. A melhor forma é definir o tempo, o time. Quanto tempo esse cupim vai demorar? Esse cupim é maior, ele vai demorar 3 horas e meia. Esse cupim é menor, 2 horas e meia. Então, anota lá o tempo que ele tem que ser tirado, tirou, não dá errado. A gente não corre o risco de queimar as coisas.